Nesta aula eu vou te ensinar a decorar uma cesta de Natal. Olha, cesta de Natal agora está sendo assim, ó, na caixa de MDF. Um MDF bem fininho que tem um custo mais baixo. E pode ficar uma peça muito bacana e muito original. Porque depois que você fizer a pintura, você pode colocar uma palha ou você pode colocar celofane picado. E aqui, ó, vai o panetone, a caixinha de bombom, o vinho, aquelas coisas deliciosas de Natal. Vamos lá? Vamos fazer uma cesta de Natal? As peças são cortadas a laser. Nessa está escrito Feliz Natal e tem um Papai Noel ali. E nessa outra já tem o trenó do Papai Noel voando no céu, né? Com as renas, as estrelas e tudo mais. Mas o que eu vou fazer nesta aula é esta aqui, que está escrito Boas Festas. Sugestões, né? Aí depende do gosto de cada um. Para fazer esse trabalho, que é um MDF bem fininho, é super importante você aplicar primeiro a super base. Isso mesmo, super base para artesanato. Precisa impermeabilizar esse MDF porque ele é muito fininho e geralmente acaba absorvendo toda a tinta. A tinta que eu vou trabalhar, que eu trabalhei essas peças, é esta daqui, tinta PVA cintilante, que tem dois tamanhos. Tem o de 80 ml e tem o de 37 ml. Bom, essas duas caixas eu usei um frasquinho desse aqui, ó, ainda sobrou um pouquinho. Rende muito. E essa tinta é muito especial, quero que você conheça. Então, nós vamos começar o nosso trabalho, certo? Olha aqui a peça como tá. Eu já preparei, não é? Aquilo que eu sempre falo. Passei uma camada de super base. Eu já expliquei isso várias vezes aqui no meu canal. Já ensinei várias vezes. Bom, se você é nova aqui, é novo aqui, primeira vez que está assistindo a minha aula, dá uma olhada nas aulas anteriores. Eu explico sempre isso, como você deve impermeabilizar a sua peça. No caso, a gente tem três tipos de impermeabilizante. Nós temos a base para madeira, que é incolor, a base para artesanato, que é uma base mais simples, e a super base, que é essa aqui que eu acabei de explicar. E se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para assistir as minhas aulas. Eu tenho uma coleção de aulas de técnicas, né, que eu ensino aqui neste canal, tá? E compartilhar, né? E dar o seu like, isso é importante para mim. Bom, então vamos continuar. Depois que eu passei, eu sempre uso um rolinho, certo? O rolinho facilita, porque fica uma camada por igual, não ficam manchas, entendeu? Principalmente com uma superfície assim, ó, tão grande. Veja como ele fica parelhinho, tudo por igual, não ficam assim um canto mais branco ou manchado. Isso é importante, até dentro dos cantinhos ali, que é mais chatinho de pintar. Depois que eu fiz isso, eu lixei. É importante você dar essa lixada, ó, como fica a lixa, sai um esbranquiçado até. Mas sabe por quê? Porque esse MDF é aquele MDF bem fininho e geralmente para fazer uma peça dessa, né, eles usam aquele mais barato. Então ele não tem uma camada muito boa de resina. E aí quando você vai passar a tua tinta, fica tudo áspero. Aí se perde o teu trabalho. Então, faça isso. Primeiro impermeabilize, lixe, seque, lixe, né? E agora sim nós vamos começar a pintura. Como eu falei, nós vamos trabalhar com as tintas, com essa tintinha aqui que é o PVA cintilante. O PVA cintilante, ele não tem uma carga muito alta, então ele é um pouquinho transparente. Por quê? Por causa do cintilante. Se você aumentar o pigmento ou a carga, ele perde o brilho. Então ele tem uma certa transparência. E para aplicar esse tipo de tinta, o ideal é sempre usar o rolinho, como eu fiz aqui com a base, porque fica todo igual. E vai aplicar umas 2, 3 demãos, camadas, exatamente, para cobrir assim, para ficar bem bonito. Bom, vou trabalhar como eu trabalhei nas outras peças, certo? Usando essas três cores. No caso, seria o amarelo,
o vermelho e o verde. Não tem uma variação de cores, tipo assim, vários tons de verde, não. Só tem assim, ó, bem específico, um verde, um azul, um vermelho, um amarelo, entendeu? Então assim, você pode trabalhar, né, inventando, criando, eu tenho certeza que você vai amar. Vamos lá? Então vamos começar. Eu escolhi o tom de amarelo, a cor amarela para pintar por dentro, porque é bem interessante. Tá vendo essas letras? Elas são vazadas e elas vão refletir a cor de dentro. Bem interessante isso. Então, primeira coisa, agite bem o frasco, porque ele é cintilante, né? Tem um pozinho cintilante. Depois você vai usar um pratinho, vai precisar de um pratinho, para você colocar a tinta e passar o rolinho. Vai precisar também de um pincel chato, pequeno, para fazer os cantinhos, assim, onde o rolinho não entra. Eu vou trabalhar sempre com o rolinho, porque essa tinta, por ter essa transparência, é bem melhor você trabalhar com o rolinho e não com pinceladas. Você tem que experimentar para entender o que eu tô falando aqui, certo? Aí nós vamos começar pintando por dentro. Olha só. Vou passar uma camada no capricho, vou secar, vou passar mais uma, certo? Desse jeito aqui. E os cantinhos onde o rolo não entra é que eu vou usar o pincel. Toda a parte de dentro. Olha que legal, viu? Bem fácil, né? Bem fácil de trabalhar. Olha aqui, já pintei. Foram várias camadas. Teve alguns lugares que precisei usar o pincel, né? E aí, eu já tinha colocado essa fitinha aqui, ó, para fazer essa barrinha. Usei uma fita crepe para fazer aqui, deixar assim uma barra, uma viradinha do amarelo para cá. Exatamente como essa aqui, olha. Tá vendo ali? Tem uma barrinha, exatamente. Usei do mesmo jeito. E são várias camadas. Como eu falei para você, essa tinta PVA cintilante, você tem que saber trabalhar com ela, tá? Usar o rolinho, usar o pincelzinho reto, macio, para alguns cantos. E são várias camadas. E é importantíssimo o fundo branco. Senão, direto no MDF, é aí que fica transparente, certo? Bom, agora eu tirei a fita crepe porque eu vou desenhar agora o babado. Só que não vou fazer tão complicado assim. Essa aula de babados eu já ensinei várias vezes. Isso é bem antigo, no tempo que eu fazia kit renda. Quem lembra do kit renda, fala aí, dá um recado para mim, dá um oi aí. Nossa, o kit renda faz anos, mais de 10 anos. Nem temos mais o kit renda para vender, né? Mas eu fazia muito esses babadinhos aí. Vou fazer uma coisa mais reta, mais simples, né? Para aquelas pessoas que não têm muito condições de fazer sombreado, porque esse babado aí é puro sombreado. Você faz as voltas. E aí eu usei o vermelho cintilante, né? E depois risquei e sombreei com o preto. Tinta PVA, tinta acrílica preta. E olha o brilho do cintilante, dá para você perceber? Legal, né? Não tem verniz não, tá? É que aqui não aparece, mas tem um cintilante no meio, assim, tem um brilhinho. Bem bacana mesmo. Bom, então agora, como eu já tinha feito uma barrinha, bem fácil de fazer, é só pôr a fita crepe e trabalhar aqui com a tintinha, não tem segredo nenhum. Então agora eu vou fazer um babado mais simples. Não vamos complicar não, simplesmente um ondulado, vamos dizer assim, dando uma altura aqui, não inventando muito, assim, olha. Dá pra ver, né? Isso. Então, vou fazer e vou pintar aqui com o vermelho. Que eu acho que o Natal é assim. É ouro, vermelho, verde. Esse não é o ouro, né? É o amarelo, mas ele fica um ouro. Olha que legal que eu falei pra você.
as letras são vazadas, não são? E a impressão que dá, quando a cesta está vazia, é que elas estão em dourados. Olha, na foto parece que está dourado, né? Então, fica o dourado de dentro. Você pode fazer invertido, o vermelho dentro e o dourado para fora, mas eu acho que Natal, para mim, é vermelho mesmo. Então, eu vou trabalhar, vou fazer toda a volta esse babado e vou usar o PVA cintilante vermelho, certo? Vou usar um pincel largo e vou usar novamente o rolinho, ok? Então, vamos lá. Não esquecer que tem que agitar antes, certo? Isso é muito importante. E olha como fica. Você acredita que eu apliquei 2 mãos só de tinta? O vermelho tem mais cobertura que o amarelo. É bem impressionante. Não sei se você consegue ver o brilho. Acho que ainda não dá pra ver. Olha, parece um glitterzinho bem fino no meio. Acho que não dá pra ver. E aí, eu nem pus fita crepe aqui, ó, nessa beiradinha, porque eu prefiro fazer na mão mesmo. Olha que bacana. Então, fui usando, olha só. Fui usando pincel estreitinho para essas partes mais estreitinhas aqui. Fui usando pincel largo e o rolinho. O rolinho não pode ser muito velho. Se o rolinho estiver velho, todo crespinho, vai ficar o crespinho na tinta. Essa tinta, ela é muito resinada, por isso que ela tem essa transparência. E ela fica bem grudenta quando começa a secar. Então, o rolinho tem que ser rolinho bem bom, lisinho, tá? Agora ficou aqui à frente, ó. Ainda vou fazer aqui à frente. Então, eu tava fazendo assim. Primeiro, eu fazia um contorninho aqui com o pincel menor. Esse contorninho aqui, ó, que é rente aqui a faixinha, ó, você aperta, segura assim e vai puxando. E se por acaso dá uma tremidinha, que às vezes acontece, né? Aí se um paninho úmido, limpa na hora ali, em cima do amarelo, se borrar com o vermelho, certo? Pega um paninho molhado, ou pode ser até um lencinho, né? E corrige na hora, porque essa tinta, ela gruda mesmo, sabe? Depois, nas partes mais largas, você pode entrar com o pincel largão, ó, certo? E se você tiver uma prática bem boa aí, você até faz a bordinha com ele mesmo. E depois, o rolinho. O rolinho tira a marca do pincel antes que seque, não pode demorar. Bem de leve o rolinho. E aí, ó, que bacana. Aqui embaixo também, eu tô com ele virado para você ver e eu não, assim fica mais difícil para eu pintar. Então, ó, tenho que contornar aqui também, fazer assim essa bordinha com o pincel menor. E aí, se vazar paninho para limpar o excesso antes que seque. Ela é muito pigmentada. Ela é difícil de trabalhar, sabe? Mas ela é maravilhosa. É outra história. E não precisa verniz nada. Ela fica com brilho, parece que tá em verniz mesmo. Entendeu? Assim eu vou continuar fazendo e a gente já volta. E agora a última cor, né? Que é o verde. O verde. Do mesmo jeito. Rolinho bem bom. Um rolinho, né, que não esteja crespinho. E nessa parte aqui, o rolinho dá conta, né? Já aqui nos laterais, onde tem o babadinho aí tem que entrar com o pincel. Então, olha que verde lindo. Também tem transparência. Então, por isso, bom trabalhar com o rolo assim no espaço grande, né? Aplica uma camada, vou secar e depois mais uma camada. Vamos ver se com 2 eu consigo uma cobertura igual a do vermelho, né? O amarelo eu precisei de 4 camadas. Ó, bem perfeitinho. Agora eu vou secar
Depois vou fazer essa lateral aqui com o pincel e com o rolinho. Olha como ficou. 3 camadas de cintilante verde, 2 camadas de vermelho e 4 de amarelo. Tudo uma questão de pigmentos, tudo de pigmentos. E depende da cobertura, certo? Sempre trabalhando com o rolinho no acabamento, para dar esse efeito aqui. Agora eu tô pensando em fazer, escurecer aqui, ó, fazer um sombreado embaixo do babado, para levantar o babado, para dar volume. Como eu fiz nessa peça aqui, tá vendo? O babado aqui, ele parece que tá para frente, né? Tá, tudo bem que eu fiz aí as pregas, né? Mas complica um pouquinho, então eu preferi fazer assim liso, porque de repente alguém não gosta de fazer esses babados, né? De sombrear fica um pouquinho mais complicado para entender cada prega do babado. Bom, para fazer esse sombreado, eu vou usar essa tinta aqui, que é a Top Colors acrílica, certo? Não é PVA, é acrílica preto. E o pincelzinho chanfrado, né? Claro, eu vou pegar um pincel chanfrado pequeno, água, lógico, e um papelzinho para tirar o excesso. Bom, isso tudo, quem já sabe sombrear, é bem básico. Então, molho o pincel, tiro o excesso da água, pego uma pitadinha da tinta. Aqui, meu pincel já tá bem velhinho, né? Uso bastante ele. E vou aqui, ó, fazer um efeito de sombra. Vou escurecendo, né? Não sei se você enxerga bem aí, mas, porque o verde já é escuro, mas dá um volume. Aí, como tenho água no pincel, consigo esticar e olha que legal. Vou fazer isso em todo o contorno. Vamos caprichar aqui no acabamento. E agora, para finalizar, para dar um acabamento bonitinho, tô pensando em colocar essa fitinha dourada. Ela é metálica, né? Para dar um acabamento aqui, ó, nessa borda. Olha que bacana. Essa mais larga e também tenho essa aqui, ó, mais fininha. Ela é um pouquinho armada. Eu acho que vai colar bem bonitinho aqui no acabamento do babado. Vai ficar legal, não vai? Então, outra opção foi essa aqui do cordãozinho, né, de pompom. Pomponzinhos, ó, que bacana que fica, né? Daí, como já chama bastante atenção, não precisa nada aqui embaixo. Agora, essa como ficou mais simples, acho que tem tudo a ver. Aí, para colar essa fitinha, eu vou usar essa cola aqui, que é uma colinha que cola metal, cola pedraria, cola até tecido, bem bacana. Então, uma coisa assim, um acabamento bem facinho de fazer, bem simples, que vai dar um arremate bonitinho, bem bonitinho. Bom, deixa eu te lembrar que todo esse material tem aqui na loja Dayara em Curitiba. A Dayara fica em Curitiba, não é em São Paulo. Algumas pessoas confundem, né? Até quando se encontra aqui comigo, eu pergunto, ué, não é em São Paulo? Então, não é. É em Curitiba, no Paraná. E todo esse material, se você quiser, você pode comprar pelo WhatsApp da loja. É bem facinho. Nós temos o site. O site da Dayara chama-se dayarastore.com, certo? E você pode comprar pelo site, tem muita coisa lá, mas não tem, por exemplo, essa fitinha aqui. Nós temos aqui mais de 90 mil itens, não tem como pôr tudo no site. Então, o WhatsApp é uma opção bem legal, porque você manda a sua mensagem, certo? Pede para ver o preço do produto, pede para calcular o valor do frete, tudo isso. E a gente manda para você, tudo explicadinho, para você fazer a sua compra, exatamente daquilo que você precisa.
certo? Então não esqueça disso. Olha que legal que tá ficando. Cola na hora, né? Bem bacana isso. Então vou terminar. Sugestões para presentear nesse Natal. Cestas de Natal. Olha que legal. 3 modelinhos para você curtir e fazer aí na sua casa.